Este é o tema do discurso que o irmão Gregório Garcia, ancião da congregação Vila Aro de Sorocaba, vai proferir para nos ajudar a imitar a fé de Jesus. Você, especialmente você, publicador do reino, sim, você que está presente agora aqui nesse estádio, consegue me dizer o que eu tenho aqui em minha mão? Olhe bem. Olhe atentamente. Consegue ver? Sabe o que está aqui na minha mão direita? Não consegue? Está bem, eu vou lhe dizer o que é, do que se trata. Trata-se de um diminuto e insignificante palito de fósforo. Porém, com um detalhe: ele ainda não foi usado. E embora você realmente não esteja vendo, se eu usar este insignificante palito de fósforo de maneira errada, os efeitos dele poderão ser vistos à distância de muitos quilômetros. Sim. Muitos dos incêndios que entraram para a história das grandes catástrofes mundiais começaram com algo tão insignificante e pequeno como este palito de fósforo, capaz de incendiar um estádio como este e provocar danos irreparáveis. Usando esta ideia como ilustração, o discípulo Tiago nos diz em sua carta: vede quão pouco fogo é preciso para incendiar um bosque tão grande. E prossegue: ora, a língua é um fogo. Embora ele estivesse advertindo os cristãos quanto ao mau uso da língua, este fogo, a língua, ou seja, a expressão falada, o falar, também pode ser bem usado. Assim como este palito de fósforo realmente, é bem verdade, pode causar um grande incêndio, mas ele também pode ser usado para boas coisas. Por exemplo, o próprio Jeová, no livro bíblico de Jeremias, nos diz que sua palavra é como um fogo, e que através deste fogo, da sua palavra, podemos ter a língua dos instruídos, conforme falado pelo profeta Isaías. E curiosamente, quando Jesus iniciou seu ministério, fazendo bom uso da palavra falada, do falar, do bom uso da língua, ele, Jesus, disse em Lucas 12:49, que veio dar início a um fogo na terra, incendiando, acendendo assim e iniciando a campanha de pregar às pessoas o reino de Deus. Quando mais tarde a obra de pregação foi então ampliada, o poder para pregar às pessoas em toda a parte, até a parte mais distante da terra, veio através do derramamento do Espírito Santo. Mas lembra-se como? Em línguas como que de fogo, o que demonstra o fogo da língua bem aplicado. O que exemplifica isso? Esta campanha de pregação mundial sem igual é o resultado de pessoas tementes a Deus, o soberano Senhor Jeová, terem seguido de perto os passos da primeira e maior testemunha de Jeová, Jesus. Ele deixou o modelo, apresentou as boas novas em toda a oportunidade, onde houvesse pessoas, em casa, na estrada, à beira-mar,
junto a um poço, nas cidades, nas zonas rurais, em toda parte, ele as ensinava. E você está fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso? Pergunte-se: levo a sério a comissão de pregar? Sim, pois muitos estão. E embora Satanás, o diabo, seja o governante da autoridade do ar, ou seja, do espírito, da mentalidade ou disposição impelente deste mundo, a pregação das boas novas se contrasta com o ar mau cheiroso deste mundo. A pregação invade e atinge os sinceros, onde quer que se encontrem. E para estes é um suave aroma puro e refrescante. Com isso em mente, veja as palavras, por favor, do apóstolo Paulo, na segunda carta aos cristãos em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Veja o que diz: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz numa procissão triunfal em companhia do Cristo, e que faz que o cheiro do conhecimento dele seja perceptível em toda parte por nosso intermédio. Que grande testemunho será dado cada vez mais de nós, se nós, como Jesus, fizermos o conhecimento de Deus realmente perceptível em toda parte. Sim, que belo exemplo este do apóstolo Paulo também. Mas atualmente, em que lugares estamos pregando às pessoas? Bem, podemos dizer que, como organização, portanto em grau coletivo, atualmente estamos declarando as boas novas como este grande seguidor de Cristo, o apóstolo Paulo, as declarava e ensinava, de modo completo, sem faltar nada. O apóstolo Paulo nos disse isso em Atos capítulo 20, versículo 20. Abra, por favor, seu exemplar da Bíblia, em Atos capítulo 20, versículo 20. E veja o que Paulo falou sobre este aspecto. Atos 20, 20 diz assim: ao passo que não me refreei de vos falar coisa alguma que fosse proveitosa, nem de vos ensinar de casa em casa. Notaram? Faltou alguma coisa na leitura deste texto? Sim. Embora tenha faltado algo na leitura deste texto, certamente não faltou no ministério do apóstolo Paulo. Igualmente, em nosso ministério também não deve existir esta lacuna. Não queremos omitir, como fizemos na leitura do texto, o pregar publicamente. Embora o ministério de casa em casa desse frutos naqueles dias, o pregar às pessoas publicamente, portanto em toda parte, não fora descartado. Se Paulo apenas estivesse disposto a pregar de casa em casa, deixando outras oportunidades, dificilmente poderia dizer o que está descrito no versículo 26, aí mesmo do capítulo 20, que por isso, que por pregar de casa em casa, mas também publicamente, ele estava limpo do sangue de todos os homens, resultado de um serviço ministerial completo. Atualmente também, irmãos e irmãs têm conseguido bons resultados, pregando em lugares públicos e em qualquer outro local em que há pessoas. Abordam pessoas na rua, em estacionamentos, parques, salas de espera de hospitais, campos de faculdade e assim por diante, em muitos lugares. Quando estão viajando, muitos aproveitam para falar com outros passageiros no ônibus, no trem ou no avião. Pessoas cujos lares não podem ser visitados, ainda assim, são contatadas por telefone. E temos muitas experiências encorajadoras em todas estas áreas. E qual tem sido o resultado? As sementes da verdade espiritual estão sendo espalhadas em toda a terra. Note, por exemplo, essa experiência que nos é enviada da Austrália. Quando o filho de um de nossos irmãos foi morto num acidente, a família decidiu dar de presente a brochura Quando morre alguém que amamos, a cada um dos presentes do funeral. Distribuíram assim 189 brochuras.
e depois enviaram mais 46 exemplares a parentes descrentes. Em resultado disso, muitos mudaram de atitude para com as testemunhas. Um dos que receberam a brochura no funeral era presidente da Associação de Escolas Católicas. Dizia-se que ele era um dos melhores angariadores de fundos que tinham. Ele e sua esposa estudaram juntos a brochura inteira, verificando os textos bíblicos da sua Bíblia católica. Logo se deram conta de que estavam lendo a verdade, de modo que o homem renunciou prontamente à Associação de Escolas Católicas e se negou a angariar mais fundos. Apesar dos esforços de fazê-lo mudar de ideia, ele se manteve firme, levou também uma dúzia de brochuras para distribuir entre outros membros da Igreja Católica. Uma outra experiência nos é relatada do Japão. Uma irmã de 79 anos que mora na zona rural no Japão tem graves problemas de saúde, mas por gratidão a Jeová é pioneira. Todo dia ela caminha 2 ou 3 horas por motivos de saúde, usando uma bengala ou apoiando-se num carrinho de bebê. No caminho, ela aborda as pessoas amistosamente e conversa com os agricultores, inclusive nos campos. Anota meticulosamente o endereço dos interessados. Graças a isso, ela tem mais de 100 pessoas no itinerário de revistas, distribui 600 revistas por mês, relata em torno de 200 revisitas e dirige 3 estudos bíblicos. Experiências assim acontecem em todo o mundo. Graças a Jeová, aqui mesmo em nosso distrito e em toda a região, temos tido êxito em pregar no arranjo organizado, mas também utilizamos todas as maneiras para compartilhar